Olá pessoal, nós estamos aqui inaugurando o nosso podcast. Nosso podcast chama Caminhos pela Umbanda e a gente vai tentar compartilhar com vocês, né, essa minha vivência dentro dos terreiros de Umbanda. Eu venho de uma família onde nós tínhamos antigamente 3 terreiros de Umbanda, 3 grandes terreiros de Umbanda. Hoje nós só temos um terreiro de Umbanda, né, que é o terreiro Filho do Pai Tomé de Guiné, ao qual eu sou o pai pequeno desse terreiro. E é um orgulho muito grande poder compartilhar a minha vivência, né, pelos terreiros de Umbanda, não só os terreiros da minha família, mas outros terreiros que eu já visitei, né, de amigos, né, colegas, pessoas queridas que me convidaram para visitar os terreiros. E aí a gente vai compartilhando dentro dos nossos entendimentos, não só práticos, mas também teóricos, né? Dentro de um conhecimento de leituras, né? A gente vai buscando aí dentro desse cognitivo o que vem a ser a Umbanda, né? Umbanda que é uma religião teoricamente nova no nosso país, né? Completou agora 112 anos, mas é de uma riqueza muito grande, de muitos conhecimentos e muitas coisas que a gente ainda precisa descobrir e conhecer dentro do terreiro de Umbanda. Bom, o nosso tema da nossa conversa hoje é sobre as imagens, né, que nós temos dentro da nossa Umbanda. Então é apenas um compartilhamento, né, da minha vivência e o que eu entendo sobre imagens dentro do terreiro de Umbanda, né? A gente pode ter várias linhas de pensamento em relação à importância e o significado das imagens dentro do terreiro de Umbanda, tá? O que eu vou estar passando aqui, obviamente, é a minha visão que eu entendo de imagens dentro do terreiro de Umbanda. Para a gente começar, eu queria falar da importância de imagem, o que vem a ser imagens, né? O que eu entendo por imagens. Por exemplo, eu sou órfão de pai e mãe desde os 15 anos, né? 15, 16 anos. E hoje, meus pais já faleceram há mais de 30 anos. Então, eu ainda tenho comigo, né, a imagem, né, na minha memória, assim, né, as minhas lembranças dos meus pais, né, como eles eram, como eles cuidavam de mim, como, né, eles me educaram, com a nossa vivência dentro de casa. É uma imagem que ficou, que está gravada, né, na minha memória de como eram meus pais, né. Mas eu tenho fotos, né, na época chamavam-se retratos, né, que eram tirados na época, e eu tenho guardado comigo hoje, né, fotos de quando eu não era nascido ainda, né, mas dos meus pais, por exemplo, eu tenho fotos do casamento deles, né, e tem imagens e fotos deles depois, né, fotos assim próximo do falecimento deles, né, que são fotos assim um pouco mais reais para mim, né. E essas fotos eu guardo elas com muito carinho e elas são muito importantes porque é, elas me fazem viver cada vez mais, né, essa memória de como meus pais eram, né. As fotos ela traz detalhes, né, dos traços dos meus pais, né. E às vezes eu me olho no espelho, né, e me vejo muito semelhante aos traços do meu pai, né? Algumas coisas da minha mãe. E isso é muito interessante que eu vejo isso até nos meus filhos, né? Que não tiveram a oportunidade de conhecer os avós paternos, mas quando a gente depara com as fotos, né? E faz até mesmo essa comparação com os meus filhos, eu vejo também nos meus filhos alguns traços, né, dos meus pais. Então isso é muito legal, porque a gente vai vivendo, né, essa memória dessas pessoas que foram tão importantes na nossa vida, né, ou melhor, na minha vida, né, que foram os meus pais. E isso é legal também para os meus filhos, né, que não tiveram a oportunidade de conhecer os seus avós paternos,
Mas quando eu mostro as fotos para eles, né, constantemente eu falo dos meus pais, de algumas frases que eles diziam, né, alguns comentários, o que eles achavam de algumas coisas, né, e eles se alimentam também dessas imagens, eles vão criando, né? Nossa, meu avô era assim, minha avó era assim. Mas quando mostra uma foto para eles, é muito interessante porque fica uma coisa mais, digamos assim, mais concreta, né? Daquilo que eles imaginavam ou daquilo que eles imaginam de como eram os avós deles, né? Então, a imagem, né, a foto, né, a fotografia, né, o retrato, digamos assim, é, concretiza melhor aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente imagina, né? De como eram as pessoas, ou de como é a pessoa, que às vezes você tem pessoas que você não vê há muito tempo, né? Ou não conhece, mas você tem a foto, você mostra, olha, essa aqui é minha tia que mora em tal lugar assim, assim. Né? A gente não teve a oportunidade de ir lá para vocês conhecerem, mas ela é assim, assim, assim. Porque às vezes a pessoa não morreu, mas você tem uma imagem dela, uma foto dela, né? Um retrato, alguma coisa assim. Então, isso é legal, né? Você memorizar, né, aquelas pessoas que foram importantes na sua vida. Né? As imagens de santo eu aprendi a conhecer e a entender um pouco mais do que vem a ser imagens na Igreja Católica. Né? Durante muitos anos eu frequentei a Igreja Católica como participante mesmo e atuante na igreja. E eu aprendi muito esse significado e essa importância das imagens, né? Ao contrário de que muita gente de outras religiões, eu até digo assim, irmãos de outras religiões dizem, né, que os católicos adoram imagens, né? Eu afirmo e reafirmo dizer que isso não existe, né? Para a igreja, né? Pelo menos eu não tenho conhecimento nenhum de nenhum documento da igreja que diz que os seus fiéis devem adorar as imagens, né? Muito pelo contrário, né? A igreja entende que, pelo menos eu aprendi muito isso, que imagens elas são representativas, né? Elas servem como referência, né, de alguém, de pessoas que viveram nesse mundo, né, e que foram pessoas de exemplos cristãos, né? Ou seja, pessoas que viveram o cristianismo, que viveram aquilo que Jesus ensinou, né, e que servem de exemplo para as pessoas, para nós que vivemos nesse mundo e acreditamos nesse Cristo. Né? A imagem ela não deve ser adorada e sim reverenciada, né? Ela serve como exemplo e é mesmo como as fotos, né? Ela serve para a gente lembrar e memorizar a importância, ou melhor ainda, como foi importante a vida daquelas pessoas, né, que viveram aquele cristianismo, né? Então, eu aprendi muito isso em relação às imagens. E imagem, ela é representativa mesmo, né? Se for pegar, por exemplo, falar de fotógrafo, o que é o fotógrafo? O fotógrafo, ele é muito importante, né, no momento ali que está fazendo aquele seu trabalho, né, de fotografias, porque ele vê detalhes, né? Ele vê uma postura, né? Uma maneira, um ângulo, né? De fotografar. É uma arte, na verdade, né? Eu entendo, assim, ser fotógrafo, o fotógrafo ele é um artista, né? Ele vê coisas que, às vezes, detalhes importantes que nós leigos não vemos, né? Então, ele é um artista. A mesma coisa são pessoas que criam as imagens, né? Ou que fazem aquela escultura das imagens, né? Ela é um artista, né? Na verdade, ali é o diferente do fotógrafo que está ali vendo realmente a pessoa, né? E fotografando. O, o artista de imagens, muitas vezes, ele não conhece a pessoa. Ele nem nunca viu aquela pessoa. Então ele vai, na verdade, reproduzir aquilo que é passado para ele em detalhes, né? De como era a pessoa, né?
E então ele, em cima daquelas ideias, daquelas informações que ele tem, ele vai criando as imagens, né? Ou às vezes ele reproduz através de uma foto mesmo, né? Uma fotografia. Ele vê uma fotografia e cria em cima daquela fotografia uma imagem, né? É uma escultura, né? De gesso, de concreto, de qualquer um outro material, né? Ele reproduz daquela fotografia, né? Ou muitas vezes informações mesmo que lhes são passadas, ou de histórias, né? De acordo com as histórias, né? Que a pessoa viveu, ele vai reproduzir em uma imagem, né? Mas a imagem muitas vezes ela não é tão fiel como a fotografia, né? A fotografia ela é fiel, né? A imagem da pessoa, né? É uma foto da pessoa mesmo, real ali, né? E a imagem muitas vezes ela não é real, ela pode mudar totalmente às vezes do que de fato é o real ou do que de fato era o real, né? Eu me lembro muito na Igreja Católica, por exemplo, da história de Santo Antônio, né? Se você pegar a imagem de Santo Antônio, você vai ver lá um senhor ereto, né? Uma postura, né? Bem ereta, bem reta, né? Magrinho, um corpo bem definido, não é? Com, se eu não estiver muito enganado, com Jesus no colo, né? O menino Jesus no colo. Na verdade, isso é uma imaginação, né, de alguém, eu não me lembro exatamente quem, né, que visualizou, que imaginou Santo Antônio daquela forma. Porque Santo Antônio nem viveu com Jesus, muito menos com Jesus bebê, né? E segundo alguns historiadores, né, os mais assim conhecedores, né, da história de Santo Antônio, diz que Santo Antônio nem era alto daquele como mostra a imagem, né? E nem era magrinho daquele jeito, né? Santo Antônio parece que era baixinho, gordo, né? Então, assim, talvez não condiz muito com a imagem, mas isso não tem a grande importância. O mais importante é que o que representa aquela imagem, né? Aquela imagem representa, tudo bem, ela pode representar uma visão de alguém que visualizou o Santo Antônio, parece que pelo buraco da fechadura, alguma coisa assim, não me lembro agora totalmente a história, mas o mais importante é que aquela imagem representa um homem, né, que viveu no nosso mundo, não é? E que propagou as mensagens de Jesus, né, por onde ele passou. Então acho que isso é o mais importante. E pela fé das pessoas, né, alcançou-se muitos milagres, né? Bom, contando toda essa história, é mais para a gente entender que na Umbanda imagens não é diferente, né? As imagens elas também são representativas dentro da Umbanda, né? Elas representam uma entidade espiritual, né, que na verdade viveu também no nosso mundo, né, e que teve uma missão no nosso mundo. E hoje ela volta incorporando, né, ou com as suas energias nos médios espirituais, não é? E elas vêm em busca de fazer a caridade, não é? E as imagens elas representam aquelas entidades espirituais. Então, o fato de uma pessoa trabalhar, por exemplo, com um preto velho, vamos dar um nome aqui, né? Um preto velho, Pai Joaquim, por exemplo, né? Aí a pessoa trabalha com o Pai Joaquim. Aí ela vai numa casa de artigos religiosos de Umbanda e Candomblé e tem lá uma imagem do Pai Joaquim. Legal, ela compra aquela imagem do Pai Joaquim, ela leva para o terreiro, né? Quando o Pai Joaquim for incorporado naquele médio, ele pode cruzar aquela imagem e aquela imagem vai representá-lo. Mas não significa que ele é daquele jeitinho que está ali naquela imagem, né? Ele vai cruzar aquela imagem cruzada, ela vai ser uma representação
ela pode ser uma representação daquele Pai Joaquim, mas não significa que ele seja exatamente como aquela imagem, tá? Lembro muito disso pela minha mãe de santo, né? A minha mãe de santo, já falecida, ela trabalhava com o Pai Tomé de Guiné, né? Quem conhece a imagem do Pai Tomé de Guiné é uma imagem de um preto velho que está de pé, né? Meio que inclinado sobre uma banqueta, alguma coisa assim, né? Mas em pé, né? A minha mãe de santo, ela trabalhava com o Pai Tomé de Guiné, porém o Pai Tomé de Guiné, ele não vinha em pé, como vem muitos preto velhos, né? Tem muitos preto velhos que vêm em pé, né? Que anda, né? Normalmente. Mas a da minha mãe de santo, ele não vinha em pé. Ele vinha curvado, né? E com porrete, andando, né? Assim como a linhagem de todos os outros preto velhos, né? Que da casa, né? Vem nessa linhagem inclinada. Então, lá nós tínhamos, também temos até hoje, né? A imagem do Pai Tomé de Guiné, que é daquele Pai Tomé de Guiné que vende nessas casas de artigos religiosos de Umbanda Candomblé. Essa imagem também foi cruzada por esse preto velho que a minha mãe santo trabalhava, né? Então ele representa aquele Pai Tomé, né? Mas não significa que ele incorporado era daquele jeito, né? Não era. Então talvez um dos primeiras incorporações, né, de Pai Tomé de Guiné, criou-se aquela imagem e batizou-se aquela imagem para Pai Tomé de Guiné. Porém, nem todos que trabalham no Pai Tomé de Guiné têm a mesma característica física dessa imagem, mas ela é representativa dos Pai Tomé de Guiné, né? Agora, eu poderia, por exemplo, pegar uma foto da minha mãe de santo incorporada no Pai Tomé de Guiné e pedir para um artista, olha, eu quero que você crie uma imagem em cima dessa foto, né, de Pai Tomé de Guiné. E ele pode criar, né, essa imagem. Então, a imagem da Umbanda, ela é representativa, né? Ela não é, fidedigna e fiel, por exemplo, né, das características daquela imagem que hoje é incorporada, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, muito cuidado, porque às vezes as pessoas pensam ou imaginam, principalmente médium, né, acha que então não é o Pai Tomé de Guiné, então não a entidade que eu trabalho não é igual a essa imagem, então não por exemplo, sei lá, um Pai Joaquim. Não é o Pai Joaquim, sim, só que as características são diferentes, mas o seu é batizado como Pai Joaquim, né? Então, essa imagem pode representar o seu Pai Joaquim, ou não, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Existem também, por exemplo, imagens de Exu, né? Existe depois eu vou fazer um outro podcast sobre Exu, mas existe todo uma mística, talvez, ou toda uma característica, melhor dizendo, né? Uma mística não, mas toda uma característica, né, de Exu com a figura associado, né, a figura do diabo, do capeta, do satanás, né, alguma coisa nesse sentido. Então, existe essa comparação, né, que foi passada para os artistas que criaram as imagens de Exu. Então essa imagem é, digamos assim, diabólica, né? Então tem muito Exu com chifre, né? Com rabo, com não sei o que, né? Com os tridentes, né? Para demonstrar que ele é do inferno, tal, não sei o que. Mas são imagens representativas, né? Então alguém que caracterizou o Exu daquela forma, né? Caracterizou o Exu daquela forma e passou para o artista, olha, Exu é assim, 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 e ele foi criando e modelando, né? Como foi passado para ele, ou talvez até como ele imagina que seja Exu, né? Porque a gente tem todo um preconceito, né, em relação a Exu,
E isso é histórico, né? Que vem trazendo, né, com tantas formulações, até mesmo de outras religiões, e aí criou-se várias imagens de Exu representando essa questão diabólica, né? De Exu, né? Mas aqui eu não vou falar especificamente, estou falando de imagens, né? Então, essas imagens podem representar, né, o Exu, porém, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Muitos cuidados, porque elas podem representar e às vezes podem não ter representação nenhuma, tá bom? Mas isso é uma discussão para um próximo podcast que a gente vai falar sobre Exu, ok? Bom, então era mais ou menos isso que eu queria falar das imagens, né? Essa representatividade para as imagens. Agora, uma outra coisa importante que eu não posso deixar de falar é que a imagem, na verdade, ela é uma necessidade humana. Né? É uma necessidade humana. Nós, enquanto seres humanos, a gente precisa muitas vezes, né? Não tô, na verdade, assim, eu tô falando de uma necessidade humana, a questão da imagem, tá? Não estou falando que todas as religiões, por exemplo, têm que ter imagem, não é isso. Eu falo de uma maneira geral. Nós precisamos, enquanto ser humano, nós necessitamos de imagens, como por exemplo, fotografias, retratos falados, né, quadros. Então, muita gente, eu acho que quase todo mundo tem em casa uma representatividade, uma imagem de alguma coisa, né? Aí a pessoa fala, não, mas eu não sou católico, né? Eu não sou bandista, eu não tenho imagem em casa. Aí eu pergunto, não, será que não? Será que você não tem nenhum um quadro na sua casa de um cavalo, ou de uma planta, de um vaso, né? Você não tem nenhum bebelô, de um ursinho, de uma pombinha, você não tem nada disso na sua casa? Ah, eu tenho um ursinho de pelúcia. Gente, isso é uma representatividade. Isso é uma imagem de um urso real, né? Então, às vezes a gente necessita de ter algo que representa alguma coisa. Então, essa é uma necessidade humana, né? Eu vejo assim que a gente precisa concretizar muitas vezes aquilo que a gente imagina para a gente poder acreditar. E voltando para a questão da religião, a Umbanda especificamente é uma religião, talvez não tenho muitos conhecimentos de candomblé, mas talvez um pouco diferente em relação ao candomblé, porque a gente percebe que na Umbanda tem muito mais imagens, né, do que no terreiro de candomblé. Porém, eu vejo que os umbandistas têm essa necessidade, né, das imagens que representam os orixás, que representa as entidades espirituais, que representa Oxalá. É algo que materializa aquilo que eu acredito, né? Então eu vejo isso como uma necessidade humana, né? Tem muitos terreiros de Umbanda que hoje não utilizam tantas imagens como os terreiros mais antigos, tá? Assim como as igrejas católicas, por exemplo, né? As igrejas católicas antigamente tinham a imagem de santo que não acabava mais. Hoje você não vê tanto. Tem igrejas católicas, por exemplo, que você entra só tem lá a imagem do padroeiro, né, da igreja, e uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, por exemplo, né? Que é a padroeira do Brasil. Então só tem essas duas imagens. Tem igreja que só tem essas duas imagens, não tem mais, né? Mas as igrejas mais antigas ainda, né, resistem em ter um monte de imagens de diversos santos, né? Assim como os terreiros de Umbanda também. Os terreiros de Umbanda mais antigos ainda tem muitas imagens, né? Os terreiros mais novos, né? Eu, por exemplo, já visitei terreiro e que só tinha a imagem de Oxalá, né? Que é aquele Cristo Redentor ressuscitado, né? Melhor dizendo, não Cristo Redentor, Cristo ressuscitado, que nós umbandistas chamamos de Oxalá, né? A representação de Jesus. Então, tem um terreiro de Umbanda que só tem isso, né? Só tem essa imagem, não tem mais imagem de Oxalá, de orixá, de entidades, não.
Então, e são terreiros firmes também na fé. Então, assim, é muito importante isso, né? Tem gente tem um bandista que vai num terreiro assim, nem quer ficar, né? Porque para ele não concretizou, não tem ali a materialização daquilo que ele acredita, né? Agora, tem outros que já têm esse, digamos assim, esse amadurecimento, né? De que não há necessidade de ter representações é, de imagens para representar aquilo que ele acredita, tá? Então a gente tem, aliás, tudo tem que ser muito respeitado, né? Eu acredito que a Umbanda é muito nova, ela está num processo evolutivo ainda, né? Muitas coisas precisam ser é, desconstruída, mas com muitos cuidados, né? A gente vai falar sobre isso no próximo podcast sobre Exu. Muitas coisas precisam ser desmistificadas, digamos assim, né? Porque muitas coisas acabam atrapalhando o andamento da Umbanda, mas que ainda resiste ainda dentro dos terreiros de Umbanda, ok? Então isso é o que nós queríamos compartilhar hoje, essa experiência sobre imagens da Umbanda, pelos caminhos da Umbanda.